todos, meu nome é Marco Cato, eu sou professor de viola e violino e trabalho na Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é a primeira de uma série de 10 videoaulas que eu estou elaborando para o projeto Espiral. Esse projeto é uma das linhas de ação do SINOS, que significa Sistema Nacional de Orquestras Sociais. O SINOS, por sua vez, é o resultado de uma parceria entre a FUNAT, que é a Fundação Nacional de Artes, e a Escola de Música da UFRJ. O SINOS tem como objetivo a capacitação de professores, instrumentistas e regentes, bem como o apoio e suporte a festivais e a publicação de partituras e cadernos didáticos. Eu sou formado pelo Instituto de Artes da Unesp, onde fiz meu bacharelado, também pela Academia de Música Franz Liszt em Budapeste e tenho meu mestrado na DePaul University em Chicago. Nos últimos anos, eu tenho atuado intensamente no cenário orquestral e camerístico aqui do Rio de Janeiro e também na parte pedagógica, com aulas de viola e violino. Além da Escola de Música do UFRJ, eu trabalho na Orquestra Johann Sebastian Bach, onde eu sou violista e um dos diretores da orquestra. Nessa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da viola como instrumento, para entendermos como eram os primeiros instrumentos de arco e quais foram as transformações estruturais que eles sofreram no decorrer de praticamente 1000 anos, chegando nesse modelo atual, onde a técnica de construção favorece a projeção de som e a execução do instrumento. A viola, também conhecida como viola de arco ou viola de orquestra, pertence à família do violino, ou família das cordas. Essa família forma a base da orquestra sinfônica, com a maior quantidade de instrumentos. Como a gente pode ver nessa foto, todos esses instrumentos na frente da orquestra pertencem à família das cordas. E ela é formada pelo violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Um antepassado dessa família foi a lira bizantina, que era um instrumento que já era tocado com arco e existiu lá por volta do século X. Alguns dizem século IX, século X. No século seguinte, século XI, os instrumentos de arco se espalharam por diversas regiões do mundo. Esses instrumentos foram se aperfeiçoando e se desenvolvendo no modo de construção, nos materiais que eram utilizados para sua construção e nos formatos. Até que no século XV surgiu a lira da Bratio, que já se parecia bastante com o violino moderno e pelo nome da Bratio entendemos que era para tocar no braço, em cima do ombro. Diferente dos instrumentos de viola da gamba, os instrumentos da família da viola da gamba, que também pelo seu nome entendemos que devem ser tocados entre as pernas, no colo, como os violoncelos, por exemplo. Finalmente, no século XVII, a família das cordas chegou ao seu auge no desenvolvimento de formatos, técnica de construção e qualidade da matéria-prima, principalmente por conta da grande atividade de construtores que ocorreu na Itália, em especial na cidade de Cremona. Quem é que nunca ouviu falar em Antonio Stradivari, com seus Stradivarius, que hoje em dia valem milhões a cada instrumento dele? Stradivari teve inúmeros contemporâneos tão competentes quanto eles, e a escola cremonense de luteria, ela existe até hoje. Outro instrumento que também precedeu a viola, como conhecemos hoje, é a viola d'amore, que também era tocada apoiada no ombro e, curiosamente, ela foi resgatada no século XX por violistas compositores como Paul Hindemith e Henri Casadesus. Algumas mudanças estruturais que esses instrumentos sofreram durante séculos. A caixa do instrumento ela era mais abaulada. Vários instrumentos tinham um fundo mais redondo, mais gordinho. Isso foi se reduzindo, tanto no fundo quanto no tampo do instrumento. Hoje em dia eles são bem menos curvados, mas é possível observar que existe uma pequena curvatura. As aberturas, conhecidas como Fs, pelo formato de um F, já tiveram também diversos formatos, como circular, meia-lua e outros tipos de formatos. Eu vou mostrar um violino que eu tenho, que tem não só um formato diferente, como aberturas de Fs diferentes. Esse instrumento ele é inspirado no modelo de um luthier chamado Niccolo Bussetto, e como vocês podem ver, ele não tem as quinas, parecendo assim até com um violão, e também a abertura dele é um pouco diferente da atual que a gente pode encontrar hoje em dia. Sobre a evolução do arco, antigamente parecia mais como um arco e flecha mesmo. Ele tinha uma curvatura superior e hoje em dia ele tem uma curvatura que se inverteu, ela é para baixo. Eu tenho aqui um arco barroco, se vocês puderem ver, ele é um pouco menor que o arco moderno, ele tem a ponta do arco diferente, o talão também, e a curvatura dele não é tão acentuada quanto o nosso arco atual. Tenho também um arco de transição. É um arco parecido já com o arco moderno, porém com um talão mais simplificado.
e com a curvatura também já, no caso, mais próxima do que é a curvatura atual. O cavalete também já teve diversos modelos diferentes. Vemos aqui uma tabela com cavaletes barrocos e outra com cavaletes tradicionais. Se pensarmos na família das cordas como um quarteto de cantores, o violino seria o soprano, a viola como se fosse o contralto, o violoncelo o tenor e o contrabaixo o baixo. A viola se parece muito com o violino, não só visualmente, mas na forma de se tocar, em cima do ombro. Mas a viola ela é um pouco maior, ligeiramente maior que o violino, e por conta disso ela tem um som um pouco mais grave, um som mais doce, um som mais aveludado. Eu vou mostrar o som dos dois para vocês. A afinação da viola é uma quinta abaixo do violino. E o arco da viola é muito parecido com o arco do violino. Ele é ligeiramente menor e um pouco mais pesado. Isso porque, para ajudar na produção do som, a vibração das cordas ela tem uma resposta diferente por ser mais grossa que as cordas do violino. Então, por isso, a gente precisa de um arco um pouco mais pesado. Assim como todos os instrumentos da família das cordas, a gente pode tocar com arco, como eu já demonstrei, ou pizzicato. Pizzicato significa beliscar ou puxar as cordas. Ou até mesmo os dois ao mesmo tempo. As principais partes da viola são a voluta, que é essa parte de cima, onde fica a caixa de cravelhas, que é onde nós prendemos uma das extremidades das cordas, o braço da viola, que é essa parte, onde fica preso o espelho, que é essa madeira de ébano, onde nós digitamos em cima das cordas. Nós temos a caixa acústica do instrumento, que é dividida entre fundo, que é a parte de trás, tampo, é a parte da frente, e as faixas laterais. Aqui nós temos o cavalete, que é onde nós apoiamos as cordas, o estandarte, que é onde fica presa a outra extremidade das cordas, o botão, que é onde nós prendemos o estandarte, e a queixeira, que é um apoio de queixo. Dentro do instrumento nós temos a alma, que é essa pecinha que conecta o tampo ao fundo do instrumento, e do tampo, na parte oposta, nós temos a barra harmônica do instrumento, que também ajuda na vibração e na equalização do som. Então o som ele é produzido quando as cordas vibram, essa vibração passa pelo cavalete para o tampo do instrumento, que por sua vez passa pela alma e conecta com o fundo, há uma reverberação e o som sai pelos Fs, que são os buracos, como eu falei. Eu vou falar um pouco mais sobre isso numa outra aula sobre produção sonora. É muito importante entender que tanto o cavalete, que é essa pecinha aqui, quanto a alma, eles não são colados. Eles ficam muito próximos e eles, na verdade, são presos com a pressão das cordas. Se você soltar as cordas, vai cair tudo. As partes do arco são a ponta, o meio e o talão. A gente vai falar bastante sobre isso na aula de golpe de arco. A principal madeira que é utilizada hoje em dia na construção de arcos é o pau-brasil. É uma madeira muito conhecida no Brasil porque a sua exploração foi a primeira atividade econômica exercida pelos portugueses na América Portuguesa durante o século XVI. É uma árvore típica da Mata Atlântica e, por sua cor avermelhada, ela também já foi usada para tingir tecidos. Essa parte branca do arco é nada mais nada menos do que crina de cavalo, ou seja, o cabelo do cavalo, sendo muito comum o uso dos longos cabelos dos cavalos da Mongólia. Olha só, se eu soltar o botão, dá para ver que fica tudo solto o cabelo do cavalo. Os contrabaixos costumam utilizar a crina da cor preta e violino, viola e violoncelo a crina da cor branca. Isso por conta da diferença das sedas e o atrito com as cordas. Ou seja, entendemos que o desenvolvimento dos instrumentos de corda se deu durante muitos séculos e que foram testados todos os tipos possíveis de tamanhos, formatos, técnicas de construção e materiais para chegar onde estamos atualmente. Outra coisa que aprendemos é que nos últimos 350, 400 anos não houveram muitas mudanças estruturais nos instrumentos da família das cordas. Os mestres da luteria italiana foram geniais na construção de instrumentos e eles são copiados até hoje em dia.
Eu espero que tenham gostado da história da viola e nas próximas aulas nós vamos falar bastante sobre os pontos técnicos, sobre como segurar a viola, sobre como segurar o arco, sobre produção sonora, sobre golpes de arco, sobre vibrato, mudança de posição. Então espero ver todos também nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau!